Que prova foi essa, meus amigos? Que prova foi essa, né? Nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre a prova de matemática do Enem 2024, tá bom? Então, se você já quiser comentar o que você achou da prova, já deixa aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Logo assim, de cara, né? Uma prova extremamente trabalhosa, muita conta, muito cálculo, as questões longas. E a maioria delas você tinha que estar fazendo cálculo para até o último momento para você conseguir encontrar a resposta, né? Então, essa de cara já é logo a minha opinião sobre a prova do Enem, tá? 2024 de matemática, ok? De forma geral, sobre as duas áreas, né? Matemática e ciências da natureza. O que eu achei, né? Ciências da natureza, achei muito conteudista, né? Eu já vi alguns vídeos aqui na internet, né? Também de outros youtubers, né? De outros educadores. E a prova de natureza, acho que todo mundo foi uma opinião meio que universal, né? Todo mundo achou que foi muito conteudista, uma prova muito difícil. E aí você une essa dificuldade de ciências da natureza, né? Essa complexidade de ciências da natureza com esse trabalho dos cálculos de matemática, né? Uma prova que demandava muita conta, então foi uma prova muito trabalhosa. Então você unir essas duas coisas, cara, tempo de prova, velho. Foi difícil gerenciar esse negócio, porque as questões de matemática, novamente, muito trabalhosas, você tinha que estar fazendo conta até o último momento para conseguir encontrar a resposta certa. E a dificuldade de natureza, cara, foi muito difícil. Quem conseguiu gerenciar o tempo nisso aqui? Então, tinha muita experiência, obviamente, eu sei que tem aqui na internet pessoas que fazem o Enem sei lá, 10 anos, 8 anos, fazem todo ano. Mas para quem faz o Enem valendo, né, que tem todo aquele peso emocional, psicológico, né, de que tá valendo a sua vaga, num curso que você tanto sonha, num curso que você tanto quer. Então, gerenciar isso, eu acho, tenho certeza que foi muito complicado para todo mundo, para a maioria das pessoas, né? E aí ficou essa prova física e mental, né, nesse segundo dia, beleza? Em relação agora especificamente à prova de matemática, tá? Em termos de conteúdo, não fugiu muito do padrão Enem, né, de matemática. Eu tenho até a minha filhinha aqui, ó, que eu coloco os assuntos e a quantidade de questão, tá? Então, não fugiu muito do padrão do Enem, a prova, né? Então, a gente tem aí teve questões, muitas questões de matemática básica, né? As questões de 700 mais, que foram 27, já vou adiantando aqui, tá? Então, 27 questões de matemática básica, e a gente teve geometria com uma presença muito maior esse ano, né? Foram 10 questões de geometria geral, tá? Espacial, plana, e a parte de triângulo, né? Que tinha uma questão. Então, a gente teve questões de probabilidade e combinatória, e aquelas questões de log exponencial e a de juros, né? Então, em termos de conteúdo, a prova de matemática não fugiu do padrão. O problema, exatamente, na prova de matemática foram os cálculos aí, né? Que demandavam muito tempo e a maioria das questões, como eu já falei, eram muito trabalhosas. Minha gente, muito trabalhosas. As questões de... Uma das mais trabalhosas que eu acho, aquela questão de geometria plana. Você tinha que colocar os pilares, né? Era numa sala, aquela foi chatinha de fazer. Tinha aquela questão do show, né? Dos ingressos, que tinha venda de meia e tinha um lucro e tal. Aquela questão muito trabalhosa. Gente, tinha muita questão trabalhosa. E até as questões fáceis, né? De matemática, tinha umas que você tinha que fazer muito cálculo, velho. Mas enfim, né? Muito difícil. Mas, né? Teve as questões aí. Vamos lá falar sobre matemática básica, tá? Então, na parte de números e operações, que lembra lá, é aritmética e álgebra, a gente teve aí 13 questões, tá? Só que nessa parte de álgebra, como eu tô falando, apareceu muitas questões de sistema de equação, tá? Então, eram questões trabalhosas. E aí a gente tem razão e proporção com 3 questões. Teve aquela questão, né, de divisão proporcional dos engenheiros, bacana. Teve uma de proporcionalidade com um negocinho, a gente pode até considerar uma de regra de 3, né? Aquela divisão dava pra você fazer com regra de 3, tá? Uma questão de escala, né, como sempre cai no Enem aí. Tivemos 2 questões específicas de porcentagem, né? Aquela que era para você colocar em porcentagem, eu considero a mais fácil, né? Que era 1,32, 25, alguma coisa assim. A mais fácil. E aquela questão do João e do Felipe, eu acho que era dos aceitos de uma prova, né? A quantidade de questões que eles acertaram. Quem assistiu o vídeo de porcentagem aqui, né, do meu canal, que inclusive teve um número de visualizações bem maior do que a média do canal, eu acho que conseguiu fazer aí de boa com o que eu trouxe lá naquele vídeo, tá? As explicações de porcentagem. Foram 2 questões diretas, né, de porcentagem, mas porcentagem apareceu aí em outras questões, né? Como a questão que eu falei, na verdade foi uma questão de geometria espacial, né? Que era 80% do volume anterior, tá? Já a gente fala dessa questão.
E aí a gente teve 5 questões de interpretação de gráficos, né, já pegando a parte de estatística. E aí 3 questões de média, moda e mediana, que foi uma de mediana, né, e 2 de média, certo? Então, esses assuntos aqui que eu acabei de falar é a matemática básica, que eu considero a matemática dos 700 mais, tá? E foram 27 questões. Então, se você dominava esses assuntos, se você conseguiu, né, priorizar essas questões, que ainda tinha essa parte, né? Obviamente que essas questões, elas estão distribuídas aí no caderno, mas se você conseguiu priorizar essas questões, beleza, você deve ter conseguido aí acertar uma quantidade boa, tá? E aí, depois disso, a gente vem pra parte de geometria plana e geometria espacial, né? Que teve as questões de projeção ortogonal, aquela do triângulo, essas de geometria plana que eu falei, elas são um pouquinho mais trabalhosas. Tinha umas que com o básico, né, da noção de área, você conseguia resolver, como por exemplo aquela área era do Maracanã, não era? Pra saber quanto reduziu, né? E tinha aquela questão de geometria espacial, tá? Aqui, ó, deixa eu achar a tela, inclusive. Que era um cone, deixa eu ver, um cilindro circular reto, um primeiro, e queria fabricar um segundo com 80% do volume do primeiro, tá? Eu fiz uma questão, tipo, muito parecida com essa no Enem. No vídeo de geometria espacial aqui no canal não teve muitas visualizações, infelizmente. Mas eu resolvi uma questão com essa igualzinha e dei até, inclusive, né? Digamos assim, um direcionamento se caísse uma questão parecida com essa, né? Então, pra quem assistiu o vídeo aí, eu acho que conseguiu fazer essa questão de boa, tá? E aí teve questões muito fáceis, né, na prova. Como a da porcentagem que eu falei, tinha essa questão da polegada, né, esse aqui, ó, do telefone. E tinha outra parecida, né, que era pra você saber qual era os números que eram iguais, né, que é esse daqui. Enfim, teve questões fáceis, teve questões médias e aí as questões trabalhosas, tá bom? Eu errei algumas questões, tá? Errei um monte de besteira. Eu acho que a parte psicológica interferiu um pouco, né? Não estou nos meus melhores dias, não estou no meu melhor ano, na verdade. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. E aí também, né, essa questão do tempo, acho que me deixou um pouco nervosa, um pouco... Eu fiquei com dor de cabeça, gente. Fiquei com dor de cabeça resolvendo um negócio. Essas contas de matemática e eu disse, meu Deus! E ainda falta natureza. Eu fiz 2 horas de matemática e ainda faltava, tipo, acho que umas 15 questões, 10 questões. E ainda faltava natureza e eu comecei a me desesperar. Eu digo, meu Deus, eu tenho que resolver a prova de natureza. Mas é isso, né? E eu só vou falar aqui com vocês mais um pouquinho no vídeo, tá? Vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa prova, o que você achou da matemática, o que você achou no geral, né? Quantos acertos você acha que você conseguiu aí, tá? Eu só vou compartilhar aqui com vocês, ó. Essa tabela aqui, ó, não é minha, é do professor Fredão. É dos microdados do Enem 2023, tá? O que acontece? Por essa dificuldade, digamos assim, nos cálculos da matemática esse ano, eu acredito que a TRI, ela vai ser um pouquinho mais valorizada, tá? Então, por exemplo, vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Se você acertou, ó, 25 questões, tá? Então, você teve aí, ó, uma média de 715 pontos, beleza? O que acontece? Se nesse ano você acertou esses 25 acertos, tá? 25 questões, então, provavelmente, essa sua nota média, tá? A nota média para quem acertar 25 questões vai ser um pouquinho maior que esses 715, tá? Eu acredito que pode ir aí para 725, 730, tá? Acredito, né? Não tem como a gente bater o martelo em relação à TRI, né? Porque são muitos fatores que influenciam a TRI e tem aí a sua coerência dos acertos e tudo mais, tá? Mas mais ou menos isso. Então, você pega a quantidade de questões que você acertou, mas não vai se desesperar, tá? Por favor, que a nota oficial acho que só sai lá em janeiro, né? Eu nem sei quando é ainda. Mas aí você vai ter uma ideia, beleza? Então, é isso. Provinha trabalhosa, mas bem interessante de matemática. Não fugiu muito do assunto. Mas muito trabalhosa, muito cálculo para fazer. E quem não tinha feito simulados globais, né? Eu acho que se perdeu um pouco, que foi minha pessoa, no caso, né? Que eu fazia simulados de matemática, tá, gente? Então, eu fazia os simulados em 2 horas e meia, né? Fazendo a prova de matemática, mas é completamente diferente de você fazer um simulado de 2 horas e meia, 45 questões, e no dia da prova você ter lá 90 questões e 5 horas de prova. Então, é diferente. Já vou modificar aí para o próximo Enem essa questão dos simulados, beleza? Então, mais uma vez, deixa aqui seus comentários o que você achou da prova, quantos acertos.